prático, versátil e rico em ômega 3. O atum é um dos ingredientes preferidos de quem busca por receitas fitness, leves e saborosas. Mas mesmo você conhecendo todos esses atributos, você já se perguntou de que forma ele é feito? Hoje vamos conhecer todo o processo industrial desde quando o atum é recebido dos navios atuneiros, limpos, filetados e embalados em latas. O atum é um peixe muito comum no Oceano Pacífico, onde é capturado por navios chamados de atuneiros. Esses navios dispõem de instalações frigoríficas para congelar o pescado e mantê-lo em perfeitas condições até chegar à fábrica de processamento. Este peixe tornou-se muito popular nos Estados Unidos, especialmente na costa oeste, em 1909. Mas a primeira lata já era conhecida muito antes disso, em 1811, pelo inglês Peter Durante, que projetou a primeira lata cilíndrica. No século XX, uma empresa da Corunha iniciou a produção de conservas de atum light. As conservas de atum foram inventadas no início do século XX para dar aos produtos de pescado uma longa vida útil sem a necessidade de refrigeração. Este é um método de preservação de alimentos com uma vida útil de mais ou menos 5 anos. A lata é uma embalagem resistente que é adequada para embalar líquidos e conservar alimentos. Elas podem ser de aço ou alumínio e são hermeticamente fechadas para proteger o alimento contra a entrada de luz ultravioleta, oxigênio e micro-organismos. O atum enlatado contém em média 25 gramas de proteína, por isso é considerado um alimento de alto valor nutritivo para o nosso organismo. De acordo com alguns estudos científicos, o atum em lata pode até conter mais proteínas do que o atum in natura. O atum é congelado diretamente nos barcos de pesca e depois transportado em contêineres para a fábrica, seguindo a cadeia de frio. Aqui são produzidas entre 25 e 30 toneladas de atum por dia. Primeiro, o atum é recebido de vários fornecedores ou barcos atuneiros. Em seguida, deve-se verificar se a qualidade do alimento está em boas condições. Após confirmar que o estado do produto está em boas condições, o atum congelado é cortado com uma serra, começando pela cabeça, seguido pelo ventre e por último a cauda, sendo depois cortado em retângulos. Antes de ser enviado para o processo de produção, ele permanece submerso na água por um longo período para cozinhar. Para cozinhar grandes quantidades de atum são preparadas bandejas de 14 metros de comprimento para acomodar cerca de 10.000 kg de atum. Para preservar as características próprias e os valores nutricionais do atum, ele é cozido no vapor e constantemente controlado por sondas integradas no interior da fatia. Após cerca de 3 horas, o atum é cozido, mas antes de seguir seu caminho ele deve ser resfriado em células especiais de condicionamento para remover o excesso de umidade e garantir uma melhor qualidade do produto final. O cozimento a vapor elimina o excesso de gordura e prepara o atum para remover facilmente a pele e as espinhas. Depois de resfriado, o atum é enviado para as mesas de limpeza, onde é iniciada, pelos trabalhadores que ajudam a processar o atum em lata, a separação da carne comestível da pele e das espinhas, até que seja removido do peixe todos os elementos indesejados, tipo as escamas, pele e barbatanas. Em seguida é verificado se tudo está compatível com o padrão de qualidade. Depois disso, dependendo da lata em que será embalado, ele é cortado de forma diferente. Os lombos limpos são então levados ao processo de embalagem. Além da produção artesanal, há um departamento automático muito eficiente, onde os atuns já cortados são enlatados automaticamente através de 5 linhas de produção diferentes. A trabalhadora insere os lombos já limpos em uma canaleta e o introduz em uma câmara de compressão para dar-lhe uma forma cilíndrica. Algumas lâminas cortam o atum e o colocam dentro da lata. As latas são automaticamente preenchidas com atum e movidas em uma única linha da máquina de enchimento até a máquina de embalagem a vácuo. Cada máquina de enchimento pode processar até 600 latas por minuto. Para preservar este alimento por um longo tempo em bom estado, líquidos devem ser adicionados, os quais dependem da empresa que processa o atum enlatado, mas geralmente são usados óleo de oliva, óleo de girassol ou água com sal. As latas cheias descem por linhas de esteiras transportadoras, às quais é adicionado caldo ou óleo de oliva, dependendo do tipo de produto. Neste caso a salmoura e o óleo de oliva são dosados, selados e depois lavados. As tampas são fechadas automaticamente na parte superior da lata, antes de entrar na máquina de selagem a vácuo, onde o ar é removido e a tampa é selada hermeticamente. Essas latas devem ser supervisionadas por pessoas reais para que o fechamento das latas seja de qualidade e não haja falhas.
As máquinas usadas pelas empresas para o fechamento desses alimentos devem conter jatos de vapor para aplicação correta do fechamento. A seladora dispensa as tampas em um ritmo entre 100 e 800 latas por minuto. As latas são fechadas, lavadas e carregadas em cestas para cozinhar a vapor em autoclaves. As latas passam por um banho de água para limpar os resíduos de óleo e depois são colocadas novamente em cestas. Em seguida, potentes elevadores magnéticos transportam as latas fechadas para grandes cestas metálicas que são direcionadas para gigantescas panelas de pressão, onde o peixe é cozido, podendo cozinhar até 12.000 latas de uma só vez. Os produtos são colocados em cestas e passam para a próxima etapa, uma das mais delicadas, que é a esterilização em enormes autoclaves de vapor, controlado cuidadosamente por um instrumento termográfico. É um processo que visa destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar o atum. Ao finalizar todo este processo, as latas de atum passam por um processo térmico que lhes dá mais tempo de vida. Ao sair da autoclave, as latas saem quentes e são banhadas em água fria para regular a temperatura e evitar problemas ao chegarem aos supermercados. Em outras palavras, as latas são colocadas em câmaras com vapor quente, para matar todos os micro-organismos, evitando que entrem e se proliferem no interior da lata. Após o tempo de cozimento, o atum enlatado, e agora esterilizado, é retirado da cesta e transferido para uma área de resfriamento. As latas passam por uma máquina de raio-x para verificar se há objetos estranhos antes de serem rotuladas. As latas são etiquetadas no dia seguinte à embalagem. O pessoal do controle de qualidade abre amostras representativas do pacote do dia anterior e as classifica. Após a esterilização, são retiradas amostras de cada lote de produção para serem submetidas a testes minuciosos de laboratório. Este é o último passo no processo de produção de atum enlatado. As latas são rotuladas com informações do produto, embaladas em caixas de papelão e estão prontas para serem enviadas para todo o mundo. Antes de entregar as latas de atum, os fabricantes sempre revisam o produto mais uma vez para se certificarem de que não haja latas danificadas. Alguns fabricantes manterão as latas por um tempo para ver se elas apresentam alguma alteração. As latas danificadas não serão entregues ao mercado. Este é o processo de elaboração de uma deliciosa lata de atum. Se gostou, deixa o like e não se esquece de se inscrever para receber mais conteúdos assim.